Vida cotidiana na Grécia e em Roma, o vestuário na Grécia. O vestuário feminino em Atenas, no período clássico, caracteriza-se em linhas gerais pelo seu caráter utilitário e relativamente uniforme, por oposição à tendência individualizante dos dias de hoje. Os principais materiais eram a lã e o linho, embora o algodão e a seda fossem também usados para vestuário mais caro. Nesta imagem, retirada de um vaso do século V, podemos ver uma mulher a preparar a lã, enrolando-a sobre a perna. O vestuário era geralmente feito em casa pelas mulheres. Vejamos um pormenor, de forma a que se distinga melhor a lã. Ali, estão a ver? Nesta outra imagem, também do século V, podemos ver uma jovem a preparar a lã. Vamos traçar agora algumas características do vestuário feminino ateniense. O vestuário tradicional dos tempos mais recuados foi o peplos. Embora tenha perdido primazia em meados do século VI a.C., nunca deixou de se usar. Era geralmente feito de lã e prendia sobre os ombros com recurso a alfinetes de dimensões que podiam ser consideráveis. Era preso acima da cintura. O tecido era geralmente tingido e podia também ser decorado, por exemplo, com motivos geométricos. Podemos ver aqui alguns exemplos. Aqui um alfinete, ao lado uma estátua em que a única coisa que resta é precisamente o peplos. A propósito do alfinete, contava-se, em tempos clássicos, que após uma clamorosa derrota ateniense no século VI, apenas um homem sobreviveu. Quando regressou a Atenas, foi brutalmente assassinado pelas viúvas dos companheiros, furiosas por ter sido ele o único sobrevivente. A arma do crime, precisamente, os alfinetes de prender o peplos. Heródoto conta esta história nas suas histórias, no livro assim chamado, livro V, capítulo 87. Mas regressemos a coisas um bocadinho menos violentas. Nesta cerâmica do século VI a.C., podemos ver duas mulheres vestidas com peploi, tingidos e decorados. A mulher do vosso lado esquerdo veste, por cima, um himation, de que falaremos mais daqui a pouco. Nesta cerâmica do século V a.C., podemos ver Helena, vestida com um peplos, sentada ao colo de Afrodite. Nesta outra cerâmica da mesma época, mais uma representação de uma mulher com peplos. Já a vimos em aula, se bem se lembram. Está diante de um monumento funerário, como se pode ver à esquerda. Reparem nas ofrendas. Nesta outra cerâmica do século V a.C., vemos uma procissão dionisíaca com o próprio Dioniso, à direita da primeira imagem, e o sátiro à esquerda a tocar um alócio. Vemos aqui Dioniso e aqui o sátiro. Vejam, no entanto, a mulher que ocupa a posição central com o seu peplos. Finalmente, uma imagem que também já conhecem. Uma mulher vestida com um peplos escuro, em posição de lamento, já que, embora não se veja aqui, à esquerda está um morto posto numa cliné. Em síntese, podemos dizer que o peplos é um vestuário simples, geralmente de lã, preso por alfinetes nos ombros e cintado. Portanto, uma maneira simples de o identificar, numa imagem, é olhar para os braços e ombros. Estão livres e descobertos os braços? É então certamente um peplos. Se estiverem cobertos por um himation, de que falaremos já a seguir, a ausência de preguiados é um indicador seguro de que se trata de um peplos. Nem sempre se usava então o peplos. Frequentemente, sobretudo em tempo menos quente, punha-se por cima um manto designado por himation. Aqui vemos um exemplo. Em meados do século VI a.C., popularizou-se o chiton, mais leve e elaborado, feito de lã ou de linho. Duas características permitem distingui-lo com clareza do peplos. Em primeiro lugar, a presença de mangas presas por alfinetes. Em segundo lugar, o característico preguiado. Tal como o peplos, o chiton é apertado acima da cintura, porém é muito evidente o excesso de tecido que pende sobre o cinto e que se designa por kolpos. Havia dois tipos principais de chiton, o jónico e o dórico. A principal diferença consiste precisamente no kolpos, que é mais pronunciado no dórico. Vejamos algumas imagens de cerâmica do século V. Aqui vemos duas mênades, ambas com chiton. Notem as mangas presas com alfinetes ou cozidas, não se percebe muito bem, e os preguiados. É impossível confundir com um peplos. Vejam com atenção. Já esta outra mênade, a tocar um aulos, aquela flauta dupla,
Tem os braços quase descobertos. No entanto, é possível ver que as mangas estão subidas, mas estão lá. Os preguiados são também evidentes, bem como a transparência do tecido. O quiton era também frequentemente complementado com o himation, como podemos ver nesta imagem do vosso lado esquerdo. E também nesta, em que uma mulher brinca num baloiço empurrado por uma outra, talvez uma escrava. Ambas vestem quiton e ambas têm um himation amarrado à cintura. No que respeita a calçado e acessórios, apenas algumas palavras. O calçado mais habitual era a sandália, com muitas variantes. Aqui vemos uma mulher a calçar uma típica sandália, que consiste simplesmente numa sola, geralmente de couro, presa por correias ao pé e ao calcanhar. As atenienses usavam também acessórios cuja riqueza naturalmente variava conforme o estatuto social. Pregadeiras, brincos, colares, anéis, pulseiras, leques e até sombrinhas. Tudo isto nos revela a iconografia e a arqueologia. Aqui podemos ver nas imagens seguintes pulseiras, brincos e colares em mulheres que vestem quiton. Notem aqui o colar e a pulseira. Aqui uma pulseira. Aqui mais uma pulseira e brincos também. De novo. E esta mulher veste um quiton bastante preguiado. E finalmente, aqui podemos ver uma figura alada com um leque numa mão e um espelho na outra. Notem que o leque é fixo, não é aquele leque que hoje conhecemos que se dobra. E quanto ao espelho, falaremos em outra ocasião, quando tratarmos de questões relativas à cosmética. Uma palavra final para a roupa interior. Ausente por razões óbvias da maior parte das representações iconográficas, há evidências, sobretudo literárias, do uso do strophione, que era uma banda de tecido enrolada à volta do peito. Fiquem com este exemplo da Lisístrata de Aristófanes. Fomos vendo em algumas imagens, ou em muitas delas, acessórios capilares. Mas sobre isso falaremos em outra ocasião. Vejamos agora o vestuário masculino. No período clássico, o vestuário tradicional era a exomis, que literalmente significa pendurada do ombro. Uma túnica presa sobre o ombro, daí o seu nome, geralmente o ombro esquerdo, para deixar o direito livre. Também era comum o quiton, muito semelhante ao usado pelas mulheres. Podem ver aqui representações de ambos os vestuários. À direita, o famoso auriga de Delfos, um bronze do século V a.C. Se compararem com as imagens que vimos ainda há pouco, notarão poucas diferenças em relação ao quiton feminino. Sobre o quiton, ou exomis, usava-se frequentemente um himation, de que havia três tipos principais. O tribon, tradicional de Esparta, feito de lã escura e grosseira. A chlamys, que deu o português clamide, posta sobre o ombro esquerdo e presa sobre o direito. E a chalaina, um manto de lã grossa que era mais próprio para o inverno. Vamos ver alguns exemplos. Nesta primeira imagem, podemos ver uma chlamys posta sobre uma exomis. Mais uma chlamys, usada desta vez por um soldado. E neste caso parece não haver nada sobre a chlamys, o que de resto também não era nada que fugisse ao habitual. No que respeita à roupa interior, o grego usava geralmente um pano enrolado, quando usava, e que se designa por zoma ou perizoma. Podia ser usada também como roupa de trabalho ou até em certas ocasiões para atividades desportivas. Tal como em relação à mulher, e vamos deixar os acessórios capilares para outra ocasião.